Amém, louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, mas antes, eu preciso compartilhar com os irmãos o trabalho que foi feito na quinta-feira sobre empreendedorismo. O professor Messias ministrou aos futuros empresários, trabalhadores aí, que produzem todo tipo de produto. Alguns trabalham com bolo, roupas, pretendem abrir o seu negócio. Esse curso não tem custo nenhum. O professor Messias ministrou na quinta-feira, o trabalho foi tão bom que vai ampliar para quinta-feira agora de novo. Então, a partir das 19 horas, você perdeu a primeira aula, não sei se ainda há espaço para continuar, mas é uma forma de ajudar todos aqueles que estão começando no mundo e querem viver, levando o pão de cada dia para casa, do seu trabalho. E eu quero convidar você a fazer parte desse trabalho, porque é a transformação de um dom, de um talento, em algo para sustentar a família. Então, há muitas pessoas que têm muita coisa boa para apresentar, mas às vezes não sabem, não sabem administrar, precisam entender como colocar preço, como ter lucro, como reinvestir. Então, é uma forma também da igreja, dentro do trabalho Uma Luz para a Cidade, capacitar também os empresários, comerciantes, pessoas que estão começando agora e aqueles que querem abrir também o seu negócio. Então, vale para tudo. Pastor, mas eu só faço bolo, eu não tenho uma empresa. Não é isso, é para quem deseja ter. Você precisa aprender como é que para chegar aonde você quer. Então, temos falado aqui sobre movimento. Nós temos que nos movimentar para chegar nos nossos sonhos. Ninguém chega num sonho parado, atrofiado. Você precisa se movimentar. Então, eu quero convidar você, quinta-feira, às 19 horas, conversar com o professor Messias. Esse é apenas uma amostra grátis, vamos dizer assim. É um curso pequeno, mas haverá um outro, mais intenso, que irá ser de 8 da manhã às 5 da tarde, e ele vai anunciar para essa turma e vai explicar, e vai ser necessário que os irmãos se dediquem, porque não é fácil não, é muito trabalho, mas com certeza é muito bom, gratificante você investir o seu tempo, o seu conhecimento, o seu recurso em um curso que amanhã vai ajudar a sua família a prosperar. Deus nos abençoa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente planta, mas é Deus que dá o crescimento. Então você corre atrás e Deus vai te ajudar com certeza. Qualquer coisa é só falar com o professor Messias, está com a gente aqui nessa noite, e fica aí esse convite. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao apenas o versículo 6. Quero falar sobre Deus chamando. Você atende ou rejeita? Deus chamando. Você atende ou você rejeita? Eu acredito que todos nós fazemos isso várias vezes durante o dia, principalmente quem tem celular. Todo tempo a gente recebe uma ligação de alguém para nos dar um bom dia, uma boa tarde, ou alguém para nos cobrar. E às vezes é mais para cobrar. Ou então aquelas ligações automáticas das redes de telefonia que ficam todo o tempo oferecendo alguma coisa para você. E é tão interessante que a tecnologia avançou tanto que às vezes até te engana. É um robozinho que está falando, ele te dá alô, tudo bem? E você, tudo bem. Você achando que está respondendo para alguém, mas é alguém na secretária lá eletrônica que está tentando já te fisgar para tentar te vender alguma coisa, te empurrar algum empréstimo, e você passa o tempo todo, ou você aceita ou você rejeita. Alguns aparecem não identificado, outros aparecem exatamente uma numeração confusa, mas o detalhe você passa o dia inteiro decidindo se você atende ou não atende o telefone. E eu quero falar hoje sobre Deus está chamando. Você atende ou você rejeita? Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto.
Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou eu, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Atender ou rejeitar? O texto que nós lemos, encontramos Moisés recebendo a chamada de Deus para uma missão. No meio de um evento que talvez cientificamente nós não temos como comprovar, a sarça se consumia em fogo, mas ela não se consumia fisicamente. A sarça estava envolvida numa grande chama, como se estivesse pegando fogo, diz o texto, mas ela não se dissolvia, não murchava as suas folhas, os seus galhos não quebravam. E aquilo chama a atenção de Moisés ao ponto de ele chegar à conclusão: que coisa estranha, eu preciso chegar próximo para poder entender e saber um pouco mais. E é nesse momento que diz o texto que, quando Deus vê que Moisés está se aproximando, faz um chamado para Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. E o interessante é que Moisés está conectado com Deus, ele entende que era Deus que estava falando com ele. Ele poderia ter pensado: será que tem alguém escondido atrás da árvore? Tem alguém atrás de uma pedra? Ou eu estou ouvindo uma voz estranha? Não. Diz o texto exatamente que Deus diz do meio do arbusto: Moisés, Moisés. E ele diz: aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime. Mas o Senhor advertiu: tire a sandália, pois você está pisando em terra santa, eu sou Deus. Então, naquele momento, ele cobre o seu rosto, porque ele tem medo e preocupação de ver Deus. O que nós entendemos dessa pequena passagem é que há uma conexão aqui. Moisés era um homem temente a Deus, era um homem que serviu a Deus, era um homem que conhecia os princípios de Deus. E a sua voz, ao ser entoada no meio daquele arbusto, que era a figura principal que chamava a atenção, era aquele fato milagroso, algo estranho, de que o fogo não consumia, estava envolto aquele arbusto, mas aquela árvore não se consumia. Aquele era o fator de maior atenção para Moisés. Mas ao mesmo tempo, Moisés ouve uma voz chamando e ele não estranha. Ele não tem ali um sentimento de quem está falando, ou um sentimento de dúvida. Ele diz: aqui estou. E a partir do momento em que Deus se apresenta para Moisés, ele entende que havia ali um relacionamento entre ele e Deus. Nós vemos também em Gênesis capítulo 22, 11, que o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Nós vemos todo momento no textos bíblicos que Deus se comunica com os homens. Em todo tempo, Deus, de alguma forma, Ele trata conosco de uma intimidade muito próxima. Alguns, Ele fala até pessoalmente, como os casos que nós estamos vendo aqui, que ouve a voz de Deus. Em outros casos, Deus fala conosco através de situações que vivemos, de um livramento, de uma doença incurável que é curada, de um momento de aperto e aflição e Deus nos resgata. São formas de Deus trabalhar com o nosso coração e trabalhar conosco. E quando nós estamos exatamente nesse momento de um culto numa igreja, de uma igreja cristã, estamos aqui ministrando a palavra de Deus, entendemos e aprendemos desde pequeno que todas as vezes que abrimos esse livro e ministramos a palavra, é Deus falando conosco. Deus fala conosco todo o tempo. Deus se comunica conosco todo o tempo. Não apenas estamos abordando o caso do celular, que é muito comum você atender ou rejeitar uma mensagem, mas você também pode entender Deus falando com você, ou você pode rejeitar Deus falando com você. Você pode aceitar o milagre, ou você pode rejeitar o milagre.
Você pode entender que uma pregação como essa, Deus está falando pessoalmente com você e te chamando no particular, mas você também pode ouvir, entrar no ouvido e sair por outro, porque você apenas se decidiu assistir o culto. Você talvez não veio cultuar, você não veio ouvir Deus, você não está preocupado talvez até com o que Deus está vendo a sua vida, que talvez esteja andando de mal a pior, porque você talvez esteja rejeitando essa comunicação, porque o que Deus acha não me importa. O que importa é o que eu quero fazer da minha vida. O que importa é que prazer me diverte. O que importa são os meus amigos, é a minha posição social. Talvez você aceite ou você rejeite nessa noite a comunicação de Deus com você. Mas eu quero caminhar, porque existem alguns mitos quando nós nos colocamos à disposição de Deus. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: se eu estiver disponível para fazer o que tem que ser feito, eu não serei valorizado e serei rejeitado pelos meus amigos. Isso é exatamente quando Deus se comunica conosco, nos chamando para uma mudança de vida. Nós colocamos a suposição: atendo ou não atendo, aceito ou não aceito. Se eu for ser usado, eu serei descartado. Descartado pela minha família, descartado pelos meus amigos, descartado pela minha antiga religião. Você aceita ou você rejeita? Talvez você pense: eu não vai sobrar tempo para fazer as minhas coisas, como o meu trabalho, o meu lazer, as minhas amizades. Se eu receber esse chamado de Deus, eu não vou ter tempo mais para fazer o que eu gosto de fazer, ou quem sabe ter a vida dupla que eu tenho. Talvez uma esposa em casa, trabalhando, e você com outra na rua. Ou ao contrário. Talvez o vício, a bebida, o cigarro. Você pensa: se eu atender essa ligação, ou eu atender esse chamado, eu não vou poder mais me divertir. Eu não terei mais as minhas aventuras, não terei mais os meus hobbies. Você decide, você recebe essa ligação, ou você rejeita. Algumas pessoas podem pensar: eu sirvo a Deus e não as pessoas, ou seja, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar na igreja, eu vou ser cristão do meu jeito de ser, e nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, é aqui que Deus se manifesta, que nos ensina e aprendemos um com o outro. Ninguém anda sozinho, ninguém pode viver sozinho. Ou talvez você possa pensar: Deus ainda não falou comigo, e quando Ele falar, talvez eu atenda. E pode ser um engano, que Deus talvez esteja falando com você já tem anos, mas você ainda não parou para ouvir, ou quem sabe, você continua rejeitando a ligação, você continua desligando a sua comunicação com Deus. E eu quero falar 4 princípios para que você possa superar hoje o que te impede de atender o chamado de Deus. Primeiro, creia que Jesus capacita os disponíveis. Entre as desculpas que temos, nós colocamos o peso: eu não sou capaz de, eu não conseguirei vencer o meu vício, eu não terei condições de ser um cristão, ou quem sabe já caminhei várias vezes e caí, levantei, fui fraco, algumas vezes eu caminhei e outras eu desisti. Talvez você pense, eu quero te dizer que você precisa crer que Deus capacita os disponíveis. Em Mateus 4,19, Jesus diz: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Esses homens estavam ocupados, estavam trabalhando, levando sustento para casa, estavam pescando. E nenhum deles fez teologia, nenhum deles passou por um seminário, nem tampouco conhecia as letras, talvez. O que nós deparamos é que no chamado de Jesus: siga-me e eu farei pescadores de homens, a primeira palavra que nós observamos é siga-me. E depois nós vemos a seguir: eu farei. Então existe primeiro o chamado: siga-me, e a transformação vem depois. Primeiro você decide levantar da onde você está e ser uma nova pessoa. Depois você entrega a Cristo para que Ele transforme, porque Ele diz: siga-me, porque eu farei. Ele não disse para os discípulos: vocês terão que fazer um curso intensivo, 4 anos, terão que fazer um estágio, e depois então vocês me seguem. Não, Ele diz: siga-me, porque depois eu farei vocês pescadores de homens. Jesus, Ele nos chama nessa noite a uma vida. Jesus nos chama nesta noite a uma mudança. E esse telefone está tocando todo o tempo na nossa cabeça.
dizendo: atenda, precisa ser hoje. Você, como cristão nominal, porque hoje nós já temos crentes nominais, crentes, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Nova Vida, mas na verdade a sua vida é como o mundo, não faz diferença, não faz a diferença, e o telefone está tocando, nos chamando para uma nova vida. Já ouviu que Jesus não chama capacitados, mas capacita os escolhidos? Você já escutou isso? Deus não chama capacitado, Deus chama os escolhidos, mas eu quero ir um pouquinho em contramão. Deus chama a todos, mas Ele capacita os disponíveis. Deus chama a todos, mas Ele capacita, Ele abençoa, Ele dá condições, Ele transforma os disponíveis, porque muitas vezes estamos tão ocupados que não temos tempo para Deus, e o nosso telefone está tocando, e a gente está rejeitando. Segundo, para que você supere hoje, primeiro, creia que Jesus capacita você, venha como estás, mas você não vai ficar como está, porque quando o Espírito Santo começar a trabalhar, quando o Espírito Santo começar a mudar a sua vida, seu modo de pensar, as drogas vão ficar para depois, o cigarro vai ficar para depois, a cocaína vai ficar para amanhã, a maconha não vai existir mais, porque quando o Espírito de Deus entra, transforma, muda, eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, mas o telefone está tocando, eu atendo ou rejeito. Segundo, como vencer isso? Comprometa-se em fazer o seu trabalho, o seu ministério. Mateus 4, 18 e 19 diz: e disse Jesus: siga-me, e eu vos farei pescadores de homem. E andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, homens comprometidos com o seu trabalho. Os comprometidos sempre estão ocupados. Quem é trabalhador, quem é estudioso, quem tem projeto, está sempre ocupado, sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisa para agir. O que observamos aqui é que Jesus não vê a dificuldade que eles estão fazendo, mas simplesmente aproveita o que eles estão fazendo para um chamado, e é exatamente isso que eu quero dizer a você. Você nessa noite pode pensar: mas o que eu vou fazer no reino de Deus? Eu não sei, Deus talvez oriente você, mas o que você já faz pode ser bênção. Você é professor, você é um mecânico, você é um advogado, eu não sei qual área que você trabalha, o que eu digo uma coisa: você pode ser bênção aonde você está, da forma que você está e do jeito que você aprendeu, mas o telefone está tocando, e o que você está fazendo? Você está rejeitando o chamado, ou você vai atender esse chamado? Os desocupados são talvez os que não têm de compromisso, e nunca estão disponíveis para Deus. Jesus chama exatamente aqueles que estão envolvidos com alguma coisa, para se transformar em algo muito maior do que eles pensam. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas, fazendo o seu trabalho. Você levanta, segue-me, e diz o texto, ele largou o que estava fazendo e o seguiu. E foi assim com todos. O próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor do evangelho, matava os cristãos, mandaram prender, aprisionou alguns, apedrejou outros. Quando ele se encontrou com Cristo, ficou cego, caiu do cavalo, ficou cego por uns dias, mas a graça de Deus o alcançou, e a Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido, e foi o homem usado por Deus, escreveu 13 cartas, 3 viagens missionárias, é um dos discípulos de Jesus que mais nos trouxe a doutrina cristã, e a qual a nossa igreja cristã está baseada hoje. Um homem que perseguia foi transformado pela graça. Sabe por quê? Porque ele ouviu o chamado, ele atendeu o chamado, ele aceitou o chamado, e ele foi abençoado grandemente com o seu chamado. Creia, comprometa-se em fazer o seu trabalho, mas cumprindo o seu ministério. Aonde você está, você pode ser bênção. Na sua casa, no seu condomínio, lá no seu trabalho, não importa, dirigindo o seu Uber, dirigindo o seu táxi, na política, no ministério público, eu não sei qual a sua área, uma coisa é certa: aonde você estiver, você representa o reino de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Terceiro, responda ao chamado de Deus, confiando em quem te chama.
Olha o que diz o versículo de Isaías: então ouvi uma voz do Senhor conclamando: quem enviarei e quem irá ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vai. O seu sim é de acordo com a confiança que você tem. Você está escutando essa mensagem e o meu desejo é você sair daqui incomodado. Você sair daqui dizendo o seguinte: eu tenho que melhorar. Eu não estou aqui fazendo nenhum apelo a você, que você tome a decisão exatamente agora, mas eu sei de uma coisa: o que eu quero é que você saia daqui sabendo que o telefone de Deus está tocando. Ou você atende, ou você rejeita. E às vezes há ligações que a gente deixa tocando. Será que ele vai parar de me perturbar? Não vou atender porque eu estou ocupado. E o telefone toca, 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 até que cai na secretária. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Ele está te chamando para ser um cristão melhor. Ele está te chamando para se envolver com a obra. Ele está te chamando para você viver uma vida cristã verdadeira. Ele está te chamando a uma vida de santidade. Ele está te chamando para você parar do que você está fazendo, enquanto você ainda tem tempo de se arrepender. Ele está te chamando, mas você atende ou você rejeita essa ligação? Quando nós confiamos em quem está ligando, a gente atende. Pode ser, a gente geralmente vê o nome, é a esposa, é o filho, é a sogra. A sogra a gente atende. A gente atende porque a gente conhece, aperta o botão e atende. Quando é alguma coisa que a gente não sei quem é, a gente rejeita. Quando o chamado de Deus é para a nossa vida e a gente confia exatamente no que Ele está falando para nós, a gente abre a mão de tudo para segui-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, porque a gente confia em quem está nos chamando. E o que eu quero dizer aos irmãos é que Deus tem sido o Deus dessa igreja, nunca nos faltou nada, apesar das lutas que vivemos, e assim tem sido na história do mundo. Quantos cristãos estiveram em momentos difíceis, mas é no momento difícil que Deus vem ao nosso socorro, nos pega pela mão quando a gente está afundando no mar da vida. Quando a situação está difícil, a gente está afundando e a gente está dizendo: Senhor, nos ajude, e Deus vai com a sua mão e nos faz andar com Ele, porque a gente confia nessa palavra, e Ele é o Deus que não nos deixa não faltar nada. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será para todo sempre. É o Deus que cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Que venha perseguição, que venha crises, que venha doenças, Ele continua sendo o Deus que ouve a nossa oração e faz o milagre acontecer, porque quando nós confiamos no seu chamado, nós seguimos o seu chamado. E assim foi com a vida dos heróis da fé. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida e morreram queimados, porque confiaram, e morreram cantando, não amedrontados dentro de casa. Diz a história cristã e os livros de história do cristianismo, que eles entravam na arena cantando, e serviam de divertimento para as pessoas, e soltavam os leões, e soltavam os animais. Enquanto os filhos eram despedaçados, seus corpos eram dilacerados pelas feras, eles cantavam, eles adoravam, e morriam sorrindo. E aquilo foi tão impactante, que Flávio Josefo chegou algumas vezes a registrar isso na história, porque os romanos não entendiam como poderiam morrer cantando, como poderiam morrer sorrindo, como poderiam ver seus filhos sendo destruídos, serem despedaçados, e aquilo começa a perder a graça, aquilo começa a não trazer sentido. Por exemplo, os gladiadores, todo mundo aqui já viu filme de gladiador, e todo mundo gosta, são filmes muito interessantes, mas muitos dos cristãos convertidos se negavam a lutar com o outro, tirar a vida do outro, e alguns faziam o símbolo do ictus. Ictus é aquele símbolo do peixe, que às vezes a gente coloca no carro, na camisa, é aquele símbolo que parece um peixe. Era o símbolo do cristianismo. Alguns tinham aquilo gravado nas suas armaduras e até nos seus escudos, para identificar que o outro era cristão.
E diz a história que muitos iam forçados para as arenas, mas se negavam a levantar a espada para tirar a vida do outro. E aquilo com o tempo se perdeu o sentido, porque quando o cristianismo entra, quando a graça de Deus entra, ele muda até culturas. Crianças que nasciam defeituosas, havia um local específico que as crianças que nasciam defeituosas, elas eram amaldiçoadas. As mães e os pais, era a cultura deixar as crianças sozinhas ali, para serem devoradas pelos animais, abandonadas, ou às vezes morriam de fome. Mas quando os cristãos começaram a conhecer a graça de Deus, foi aí que começou a surgir os primeiros orfanatos, que os cristãos iam lá, pegavam essas crianças, levavam para a sua casa para alimentar, para cuidar, porque o amor de Deus, a graça de Deus, falava mais do que a cultura. E ainda hoje, em países como China, em países comunistas, há homens e mulheres que lutam contra o aborto, que lutam contra as culturas, que são contra a palavra e arriscam a sua própria vida. No Oriente Médio, quantos cristãos foram degolados? Vocês viram a cena de homens e mulheres que foram para a beira de uma praia degolados, arrancaram as suas cabeças por causa de uma religião que não aceita o cristianismo. Ou você atende, ou você rejeita. Quando nós confiamos em quem está chamando, a gente não abre mão de nada e passa qualquer situação, mas a gente não deixa Jesus, a gente não deixa a igreja, a gente não deixa quem aqui tem sido supridor, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, tem cuidado da nossa vida. Há pessoas hoje que deixam o evangelho com muita facilidade, pisou no pé, vou deixar a igreja, não apertou minha mão, vou deixar a igreja, passou por mim, falou alguma coisa lá no grupinho lá, eu vou largar a igreja. Quando nós sabemos quem nos chamou, ninguém nos tira da sua mão, nem o diabo. Ele pode vir com todas as suas frechas, todas as suas armadilhas, mas quem confia em quem ele chamou, não desiste nunca. Responda o chamado de Deus confiando em quem te chamou. Quarto e último, para que você possa superar essas situações que te impedem de atender um chamado hoje. Foque Jesus acima da tarefa que Ele te confiou. João 1, 43, e no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia e quando encontrou Filipe disse, siga-me. O foco da disponibilidade é Jesus. O foco é Jesus e não a tarefa. Não é o cargo que você ocupa que importa. Não é porque te chamaram para fazer parte de um ministério que importa. O foco é Jesus. Pode ser a portaria, que é importantíssimo nessa igreja. Pode ser o corpo diaconal, pode ser a mídia, o ministério de louvor, o microfone, a pregação de domingo, pode ser trabalhar na igreja quando ninguém está vendo, trocando uma lâmpada, pintando uma parede, porque nós fazemos isso é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso foco é Jesus, não é o cargo, não é a tarefa, não é a função. O telefone está tocando e a pergunta é, você atende ou você rejeita? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Nada é inútil, nada será inútil quando nós fazemos para o Senhor. Mas a questão é, você está sentado, o telefone está tocando, há um chamado para você, venha, levante e segue-me, levante e sirva, levante e trabalhe, levante e se envolva, levante e evangelize, levante e sirva a Deus, levante e dê o seu domingo. E o que você faz? Você atende ou você rejeita? Eu quero terminar essa palavra nessa noite com uma ilustração. Imagine que você recebe uma ligação telefônica de alguém e você não conhece essa pessoa. A pessoa do outro lado começa a falar de uma forma desconecta, não está falando nada com nada, não está dizendo coisa com coisa. A primeira atitude que você vai fazer é desligar esse telefone. Não conheço a pessoa, não estou entendendo o que ela está dizendo. E você então desliga esse telefone. Agora você, em outra situação, alguém liga para você
E dessa vez é um amigo de longa data, é um amigo querido, é um amigo ou uma amiga muito íntima, é alguém que você tem uma afinidade muito boa, você está sempre feliz com aquela pessoa. É provável que você vai atender esse telefone, e mesmo que ela esteja falando do outro lado, você vai dar atenção, porque aquela pessoa é importante para você, porque você tem uma ligação com ela. Você não vai ignorá-la, porque você está entendendo exatamente o que ela está falando. E eu quero falar com você nessa ilustração uma situação. Provavelmente Deus está falando com você nessa noite, está falando com a sua família, está falando com você, irmão dessa igreja, que há um chamado para você e você ainda não entendeu, que você não está ouvindo a voz, você não está compreendendo, você não está conseguindo entender o chamado, você não está conseguindo de forma clara entender exatamente o que esse chamado está dizendo. Sabe por quê? Porque você não tem nenhuma conexão com ela, porque você não tem nenhuma afinidade com ela. Mas, ao contrário, se Deus está falando ao seu coração nessa noite, você está entendendo claramente, você sabe que esse chamado é para você, você sabe que você precisa melhorar a sua vida espiritual, você sabe que você precisa melhorar como crente, que se a morte chegar hoje, haverá um peso na balança, que se a morte bater no seu coração hoje, há coisas que você precisava resolver e não deu tempo. Você sabe disso, e o seu coração se quebra e você entende, eu preciso atender esse telefone. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus, e quando o Espírito Santo de Deus fala, ele é claro, ele é transparente, ele é objetivo, ele não tem rodeio, ele é simples. E talvez nessa noite você esteja rejeitando, porque está te faltando afinidade com quem está fazendo a ligação, e essa afinidade é com Deus. Mas eu acredito também que há pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, estão concordando, realmente eu vim aqui ouvir isso. Deus tem um chamado para mim, Deus tem algo para a minha vida, e eu preciso atender, eu preciso receber. E eu quero deixar você nessa noite ir para a sua casa. Antes, eu tenho um convite a fazer, antes eu tenho um chamado a fazer. Eu gostaria de ligar para você agora, para simular isso, mas não. Esse chamado é direto da mensagem que foi falada nessa noite. Se há alguém aqui nessa noite que está longe do caminho do Senhor, afastado do caminho do Senhor, longe do caminho do Senhor, o telefone está tocando agora, e ele está dizendo a você, está piscando, atenda. Moisés, Moisés, eis-me aqui. E o que nós precisamos fazer é, quando a trombeta toca, o sinal toca, quando o telefone toca, estarmos disponíveis para atender. E a minha palavra a você, meu amigo que visita, se há alguém aqui afastado do caminho do Senhor, se há alguém que deseja ter uma conexão mais próxima com Deus, quem sabe dizer, olha, eu tenho ouvido coisas confusas que eu não consigo entender, talvez falte você uma proximidade maior com Deus, e Deus está pronto para receber você, mas é necessário que você atenda esse chamado. E o chamado nessa noite é simples, é para aqueles que desejam entregar o seu coração a Jesus, dizendo, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero a partir de hoje, eu não sei como, nem quando isso irá acontecer, mas eu quero nessa noite atender esse chamado, e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em minha vida. E se alguém, apenas um gesto de suas mãos, aonde você estiver, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Eu quero orar pela sua vida, você sentado, só um gesto, Deus abençoe esse irmão. Mais alguém que deseja dizer o seguinte, eu estou ouvindo esse chamado, ele está tocando, eu quero atender, rejeitei por muitos anos, mas agora eu preciso atender, a hora é agora. Se há alguém, apenas um gesto, eu quero orar por você, aonde você estiver, temos uma vida. Há mais alguém afastado, longe do caminho do Senhor, que precisa se consertar, ou alguém que está longe do caminho do Evangelho e tem se aproximado de Deus, tem tentado entender essa palavra? Se há alguém, eu quero orar por você, aonde você estiver. Mais alguém? Há uma vida a mais. Agora eu quero fazer a você, meu irmão, que tem caminhado com a igreja, tem andado com a igreja, tem vindo aos cultos, gosta da igreja, gosta do culto, mas ainda não tomou uma decisão. Talvez você diga, não, eu já sou cristão, eu tenho Jesus no meu coração. Mas quem sabe você ainda não entendeu o chamado, e o chamado é hoje, é agora.
para que você saia daqui convicto que você precisa mudar de atitude. Eu já frequentei a igreja, mas eu sou um pouquinho lá, um pouquinho cá. Não tem pouquinho lá, pouquinho cá. Ou você atende ou você rejeita. Ou você recebe a ligação ou você desliga a ligação. Deus tem chamado, atende ou rejeita. E essa palavra é para você, meu irmão, nesta noite, que é membro da Segunda do Gramacho, que é visitante da Segunda do Gramacho. O telefone de Deus tem tocado todo o tempo para você. E você precisa se consertar, você precisa se acertar, você precisa mudar a sua vida enquanto é tempo. Mas um dia esse telefone vai parar de tocar. Ele não vai tocar mais. E quem sabe essa ligação não volte mais. Porque quando nós partimos desse mundo, segue-se o juízo. Depois que partimos daqui, não há mais tempo para se arrepender, não há mais tempo para voltar atrás. E quantas vezes nós nos deparamos com situações de, se eu tivesse mais tempo. O telefone de Deus está tocando. Que você guarde isso no seu coração. Eu convido você a se colocar em pé nesta hora. Quero convidar você a abraçar o seu irmão. Quero convidar o Ministério de Louvor, vem aqui à frente. Qual louvor, Daniel? Qual louvor? Pai Nosso, Pai Nosso. Vamos cantar com uma oração, Pai Nosso. Cumprimente seu irmão, diga assim: meu irmão, o telefone de Deus está tocando para você. E me ajuda a evangelizar aí. O telefone está tocando, meu irmão. Não larga não, não abandona não. Irmãos, o culto ainda não acabou. Eu preciso sempre dar essa dica aos irmãos. O culto não acabou, o culto acaba quando o pastor faz a oração final. Às vezes, graças a Deus já acabou a pregação, acabou o apelo, acabou tudo. A gente precisa, irmãos, resgatar, eu tenho falado aqui, os nossos princípios. Ninguém andando na mensagem, ninguém conversando na mensagem. E quando a gente está fazendo apelo, a gente está orando. E o culto não acabou, o culto acaba quando dá o amém e a gente vai para casa. A gente precisa, com essa ansiedade, corrida da vida, a gente precisa entender que talvez seja o último dia aqui seu, nessa noite. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você sabe se você vai chegar até o próximo domingo? Estar na casa de Deus é uma alegria. Eu só vou embora porque tem que ir embora. Então a gente tem que rever nossos conceitos. É uma palavra de amor. É amor. Nós vamos cantar o louvor nessa noite, mas eu preciso que os irmãos entendam isso. O culto acaba quando o pastor dá a bênção apostólica e vai lá para o portão. Essa correria não pode acontecer mais na nossa vida. Amém? Calma, relaxa, manso e suave, Jesus convidando, não é isso? Calma o coração, tudo vai se resolver. Segunda-feira ainda não chegou, vai chegar. Amanhã você está cheio de compromisso, mas aproveita hoje. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e nós vamos cantar o último louvor dessa noite, agradecendo, porque nós vencemos uma semana e vai vir uma outra e vai ser uma bênção ainda maior. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar e em seguida o Ministério de Louvor com a palavra. Pai, eu te agradeço porque esse é o teu culto, é a tua casa, casa de oração. Eu te agradeço porque a tua morte na cruz nos deu vida. Eu te agradeço que todos os dias o Senhor tem sinalizado para nós que precisamos mudar, que precisamos nos acertar. Mas nós sabemos também que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de crescer e há tempo de morrer. Mas antes, ó Deus, de partirmos desta vida, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estar sempre em comunhão, conectado com o Senhor. Que a sua voz, a sua palavra, nós possamos ouvir e entender de forma clara. Que possamos sair daqui colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, porque todos os domingos, todas as pregações, é a voz de Deus falando ao nosso coração. Nos ajude nossa família, ajude nossos trabalhos, ajude, ó Deus, a nossa casa. Tome esse ministério em sua mão e que cada um aqui possa ouvir o seu chamado e possa atender o seu chamado, siga-me, e vivermos de uma forma que agrade ao Senhor, para que quando fecharmos os nossos olhos nesse mundo, não sejamos surpreendidos. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que o amor de Deus, o Pai,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam e estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Vamos adorar o nosso Deus.